Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da Coliseu. Hoje eu tô toda de rosa, como uma homenagem, né, ao Outubro Rosa, e também porque essa live é faz parte de um conjunto de ações que a Coliseu tá trazendo agora no mês de outubro, né, como uma forma de homenagear e de divulgar essa campanha do Outubro Rosa, que é uma campanha tão importante, né? Que visa alertar as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce, né? Do câncer de mama. Isso pode fazer toda a diferença no tratamento e pode salvar muitas vidas. Então a Coliseu está muito engajada nesse assunto. Além dessa live, são diversas outras ações que estão acontecendo. Daqui a pouquinho já vai entrar nosso convidado. Enquanto isso, eu vou comentando com vocês um pouquinho sobre essas ações. Todas as joias vendidas pela Coliseu agora no mês de outubro, para cada joia a Coliseu vai doar R$5 pro Imama. Eu adorei, eu achei o máximo essa ação. Então, independente se for comprada numa loja, em outra loja ou no site, cada joia que a Coliseu vender agora no mês de outubro, R$5 serão doados pro Imama, que é o Instituto das Mamas aqui do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho incrível há tantos anos, né? Além disso, as lojas da Coliseu são pontos de venda para as camisetas do Imama. Então, para quem quer ajudar, para quem quer apoiar essa causa, também pode passar lá numa loja da Coliseu e comprar uma camiseta do Imama. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu espiar aqui se o nosso convidado já entrou. Vou buscar ele aqui. Recebi um pedido. Não, só um minutinho. Oi, sejam muito bem-vindos para todo mundo que está entrando agora. Eu tô por enquanto ainda esperando o nosso convidado chegar. Já comentei um pouco sobre essas ações, né, que a Coliseu tá trazendo agora no mês de outubro, que é uma campanha muito bonita, essa do Outubro Rosa. Então, todo mundo, para todas as mulheres, né, é muito importante lembrar de sempre fazer os exames de rotina, porque o diagnóstico precoce do câncer de mama pode salvar vidas, pode fazer toda a diferença no tratamento, né? O nosso convidado, vou falar um pouco então agora sobre o nosso convidado, enquanto ele não chega aqui. Deixa eu ver, deixa eu dar uma espiada aqui, ainda não, né? Vou comentar um pouquinho então com vocês sobre o nosso convidado, né, dessa noite, é o Dr. Renato Saltz. Ele tá lá nos Estados Unidos agora, inclusive agora aqui no Brasil são 7 horas da noite lá. Tem diferença de 4 horas de fuso, são 3 horas de fuso, são 4 horas da tarde. O Dr. Renato Saltz é um brasileiro radicado nos Estados Unidos há muitos anos. Ele é presidente da Sociedade Americana de Cirurgia Estética e é presidente da Sociedade Internacional de Cirurgias Estéticas também. Além disso, ele é fundador e diretor de uma ONG chamada Image Reborn, lá nos Estados Unidos, que é uma ONG que faz um trabalho muito lindo, que trabalha com pessoas, com mulheres, né, que passaram por essa situação do câncer de mama. Mais de 4 mil mulheres já passaram por esse trabalho da ONG dele, e hoje ele vai nos contar aqui um pouquinho sobre tudo isso. E claro, né, que a gente vai aproveitar essa live, esse momento, né, de Outubro Rosa. A gente vai estar falando sobre essa ONG dele, que faz um trabalho tão bacana, e a gente vai, e claro que eu vou aproveitar também para conversar com ele um pouco, aproveitar, né, esse momento, né, essa conversa com ele, para falar um pouco também sobre cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, que a gente sempre tem muitas dúvidas sobre esse assunto, né? E que ele é, enfim, um nome importantíssimo da área. Então vai ser muito bacana a gente poder tirar algumas dúvidas com ele sobre isso. Inclusive, fiquem super à vontade vocês
todos que estão aqui comigo agora e que vão ficar com a gente durante essa live para mandarem perguntas, para tirarem dúvidas. Vamos aproveitar esse momento, né, para conversar com ele. Ó, aqui está ele. Agora eu vou chamar, só um minutinho. Enviar a licitação. Olá, tudo bem, doutor Renato? Oi, tudo ótimo. Finalmente consegui conectar aqui. Ai, sem problemas. Eu tava aqui falando, explicando um pouco, né? Eu estava te assistindo com propaganda de óculos, de camisa, de blusa listrada, mas eu acho que eram as stories. Aí alguém me ajudou aqui e resolveu o problema. Não, isso aí foi uns stories que eu fiz do Dia das Crianças. Aliás, quem não viu, pode ir lá dar uma olhada que tá muito legal. Mas agora o assunto é outro por aqui, né, doutor Renato? Achei os óculos muito modernos ali que tu mostrou. Gostou? Aham. Sabe que eu sou cliente da Coliseu, né? Cada vez que eu vou a Porto Alegre, eu tenho que marcar o ponto lá, ver o Luiz Bernardo, ver o Eduardo, ver o Olímpio. Eu sou cliente da Coliseu. Quando eles abriram a primeira loja lá na... Como é o nome da rua? Voluntários da Pátria. Olha, faz uns 40, 50 anos, talvez. Então, cliente fiel. Coisa boa. E faz muito bem, né? Faz muito bem. É isso aí. Em Porto Alegre é Coliseu. É isso aí. Então, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, quero agradecer, né, a tua disponibilidade de estar com a gente aqui. Fico muito feliz, muito prazer em estar falando contigo, né, e em te ter aqui na live. E estamos, né, doutor Renato, no Outubro Rosa, né, que é um mês muito importante, que tem uma campanha importantíssima, né, essa campanha do Outubro Rosa. Então, eu já quero começar falando sobre isso. Eu estava comentando aqui com o pessoal antes de tu entrar, que tu tem uma ONG aí nos Estados Unidos, né, que trabalha com mulheres que já passaram por essa situação do câncer de mama, né? Conta pra gente, assim, como surgiu a ideia dessa ONG e como que ela funciona? Assim, ó, parte do meu treinamento aqui, eu vim para os Estados Unidos quando eu me formei na medicina na URGS, eu vim em 1980. E sempre fui muito interessado em cirurgia reconstrutora, né? E parte do meu treinamento foi em cirurgia de reconstrução de mama. Uhum. E fiz meu treinamento, fiz treinamento de cirurgia geral, fiz treinamento de cirurgia plástica, como é assim na minha especialidade. E fiz um ano de fellowship, que é, vamos dizer assim, depois da residência, tá? Que quando tu faz mais aquilo que tu realmente quer trabalhar o resto da tua vida. E foi em cirurgia de reconstrução de mama pós mastectomia, pós câncer de mama. Então, e ali eu comecei a observar, desde aquela época, né, a complexidade do câncer de mama, né? O câncer claro, todos os cânceres são complexos, todos dão problemas, né? As pessoas são tristes, é uma doença que ainda mata muita gente, mas o câncer de mama em particular é bem mais complexo, porque envolve a sexualidade da mulher, envolve a habilidade de amamentar da mulher, a parte psicológica é afetada, a parte beleza física é afetada. Então é assim, é um câncer que, além do câncer, tem uma série de outras implicações. E eu observei ao longo dos anos, tá? Aí eu depois me mudei para Utah, fiquei de professor da Universidade de Utah por muito tempo, e observei que, mesmo naqueles casos que se fazia uma cirurgia reconstrutora perfeita, sabe? Assim, um resultado excelente, uma grande simetria, sabe? Tudo assim em termos médicos, ótimo. Essas mulheres continuavam tristes, essas mulheres continuavam com problemas em casa, porque muitas vezes tinham um marido, um namorado que não entendia a situação. Essas mulheres tinham grandes problemas de relacionamento com seus filhos, principalmente filhas, né, em idade de adolescente. Eu estou desenvolvendo a minha mama e tu perdeu a tua, né? Então,
E aí eu comecei a observar isso e surgiu uma ideia junto com a minha enfermeira na época, que teve câncer de mama, de criar um, um retiro, vamos dizer assim, são 3 dias que elas vão numa dessas casas que são doadas para nós, lindas, assim, eu vivo numa região que é tipo assim, Gramado e Canela, tá, Carol? Sim. E nas montanhas, então é muito bonito. E surgiu essa ideia, se a gente trouxesse essas mulheres juntas e através de facilitadoras que também são sobreviventes de câncer de mama ou não, e colocasse elas juntas, 10, 15 mulheres, o fim de semana inteiro, que elas fizessem exercícios juntos, que elas fizessem yoga, que elas esquiassem junto, que elas andassem a cavalo, que elas comessem junto. Será que isso abriria um pouco o coração e a alma dessas mulheres, né? E foi exatamente o que aconteceu. Nós começamos a fazer isso em 1998. O pessoal aqui dessa região que eu moro começou a doar as casas. Muitos têm casas assim de veraneio aqui que ficam fechadas por muitos anos, por muitos meses. E a gente começou a montar isso. No início foi complexo porque não se sabia exatamente o que fazer. Mas tu sabe bem como é que é mulher, né? Mulher, tu bota 10, 15 mulheres juntas, em 5 minutos tem uma festa, são amigas, e se trocam tudo, né? Assim, então... Eu acho maravilhoso isso, porque quando as pessoas passam por uma situação de vida difícil, e aqui falo de qualquer uma, o câncer se inclui, mas enfim, qualquer situação de vida difícil, eu acho que só quem passou por isso realmente entende os impactos, né? Verdade. E eu acho que quando tu coloca quando tu divide com pessoas que já passaram por aquilo, eu acho isso maravilhoso, independente de qualquer outra coisa, né? E é interessante porque hoje são 22 anos já, e a gente tem 2 a 3 retiros por mês. Elas vêm na sexta-feira, elas chegam na sexta-feira e vêm de todos os lugares, né? Vêm de todos os lugares dos Estados Unidos, várias vieram da Europa, várias vieram da América do Sul. E nós resolvemos, com os anos, a gente foi vendo que os grupos eram muito diferentes. É diferente de ter um grupo em estágio 4, que é um estágio bem avançado do câncer de mama, que são pessoas que sabem que provavelmente vão morrer por isso, do que ter um grupo de jovens de 20, 30 anos que têm outras necessidades, outras perguntas, outras ansiedades do que um grupo de 60 anos. Então, hoje nós temos vários tipos de grupos, né? Tem grupo de estágio avançado, tem grupo de jovens, tem grupo que gostam de aventuras. Então, a gente já faz em outros lugares, vai para o sul de Utah, onde tem eles fazem, sobem em montanha, fazem outras atividades, acampam juntas. Tem um grupo do Colorado que fazem outro. Então a coisa foi crescendo. Nós temos, por exemplo, só para tu saber, nós temos os retiros só de hispânicos, né? Porque tem muito hispânico aqui, tem muito latino aqui na América. Em Utah tem muitos mexicanos, tem venezuelanos, tem brasileiros. Então os retiros de hispânicos são tudo em espanhol. E as moderadoras são em espanhol, então esse pessoal se sente muito bem, né? Dividindo as coisas na sua própria língua, na sua própria cultura. Muito legal isso, né? Porque já que a gente está fazendo uma live aqui para Coliseu, aqui para o Brasil, é interessante, né? Saber que, por exemplo, quem está nos assistindo, se conhece alguém ou se quiser, em algum momento, eventualmente participar, pode participar também, né? Exatamente, E agora, com a época da pandemia, né, do Covid, os retiros estão sendo virtuais. É muito interessante, porque a gente nós não queríamos parar, porque o câncer não para, né? O sofrimento não parou. Então, e tem sido muito interessante de ver. Nós temos vários durante a semana. Claro que é diferente do retiro presencial, né? Que são 3 dias intensos. Vem massagista, vem instrutora de yoga, vem chefs fazer comida para elas. E é tudo gratuito, né? O pessoal chega aqui, passa 3 dias. E é muito bom de ver, tu veja, mais de 4 mil mulheres já participaram
dos nossos retiros. Maravilhoso. E de ver como se criaram, como é que se diz em português? Tipo networks, assim, né? Conexões, relacionamentos, vínculos. Tu sabe, mulheres quando se juntam, sai da frente, né? Que a coisa são muito poderosas. Então, hoje já tem várias coisas que impactaram na política do Estado, grupos que estão se formando agora na Flórida, grupos do Colorado. Então, é uma coisa que me dá muita satisfação, porque começou assim com 2 ou 3 retiros por ano. O ano passado nós tivemos 26 retiros, mais de 2 por mês. E essa irmandade que se criou com a internet virou uma coisa muito, muito, muito positiva, sabe? Bah, maravilhoso. Meus parabéns. Meus parabéns. Não, Né? obrigado Pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade de dividir isso com vocês, né? Porque eu acho que isso, qualquer um pode montar isso no Brasil e certamente as sobreviventes de câncer de mama se beneficiariam muito, né? Muito. Claro, se inspirar nessa ideia tão bacana, tão interessante, né? E poder montar em outros lugares também, né? Adorei. Isso mesmo. Isso mesmo. E doutor Renato, continuamos falando um pouco de câncer de mama e falando um pouco também sobre cirurgia, cirurgia plástica. Eu me lembrei, quando eu pensei assim, vou fazer uma live com o doutor Renato, enfim, eu me lembrei daquela história da Angelina Jolie, sabe? Que descobriu num exame que teria uma herança genética de predisposição de câncer e retirou as mamas. E assim, ninguém sabe se ela realmente teria o câncer de mama ou não. Ela fez isso como um tema preventivo, né? Digamos assim. Eu te confesso que eu fiquei sabendo que existia isso através dela. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas isso é uma prática comum? É uma coisa que tu aconselha a ser feito? Qual é a tua visão sobre isso? Eu acho muito bom que tu trouxe esse tema, porque isso aí foi muito controverso aqui. Foi muito. Aqui na América e, pelo jeito, no mundo inteiro, porque ela é uma celebridade, né? É assim, a situação dela, ela teria um risco maior de câncer de mama do que uma mulher, vamos dizer, normal. O risco, pelo menos na América, é de 1 para 8. Uma em cada 8 mulheres durante a sua vida vão ter câncer de mama, em diferentes Uma estágios. em cada 8? Uma em cada 8, Sério, talvez... tô chocada, nem eu sabia disso, eu não sabia que era tanto assim, tô chocada com essa informação. E eu até ia pesquisar os números no Brasil, mas eu saí de cirurgia e vim direto para cá, para a clínica, então não é muita gente. É muito comum, sabe, Carol? É um problema muito sério. Não, eu sempre soube que era um problema sério, sempre soube que era comum, mas 1 em cada 8 é um número assim, ó, surpreendente para mim. E eu acho que no Brasil também deve ser por aí, porque é muito comum. Então, o que acontece? O câncer de mama tem vários tipos, várias causas. Não é assim, vamos resolver e vamos curar o câncer de mama, né? É uma das frustrações nossas, médicos, por que não se acha a cura, né? Porque é muito complexo. Tem vários tipos, tem a parte hereditária, tem a parte genética, tem a parte causada por problemas do ambiente. Então, tem muitas causas. O dela, o câncer que ela foi detectado, assim, a probabilidade dela ter câncer foi em estudo genético que mostrou que ela tinha uma maior o risco de ter câncer, vários cânceres, um deles de mama, também câncer de útero, câncer de colo. E ela tomou essa decisão, de fazer o que se chama uma mastectomia profilática. Ou seja, não é uma mastectomia, não é uma retirada de mama porque tu tem o câncer, mas é uma retirada de mama profilática. Então, é muito discutido isso. Inclusive, eu fui chamado aqui, falei na televisão e tal, porque todo mundo estava assim, todo mundo telefonava aqui para a clínica, eu preciso fazer uma mastectomia.
Eu acho que isso é uma decisão, sabe? Eu posso te dar a minha opinião, mas eu acho que é uma decisão da mulher, da paciente com o seu médico, porque existem muitas opiniões. Ah, outras, na situação delas, outras preferiram, por exemplo, tirar o útero, entendeu? Tirar outras áreas que podiam ser afetadas. Mas, enfim, essa foi a decisão dela. Eu acho que foi muito... que num lado foi bom porque todo mundo se ligou nisso, né? E mulheres que têm essa predisposição genética já sabem que existe uma opção que é a retirada da mama. E por outro lado trouxe o câncer de mama na mídia, que eu acho ótimo, porque eu acho que quando se fala tem menos qual é a palavra assim, negação, né? As pessoas não ficam, que eu sei que no Brasil tem um pouco disso. Eu tinha quando eu morava lá, assim, câncer não se fala em câncer, é uma coisa assim. E aqui não, aqui é uma coisa muito mais aberta, uma coisa discutida assim na mesa, com a família, com os filhos. E eu acho isso importante porque aquela pessoa que tem o câncer de mama não se sente tão rejeitada, não se sente tão né, assim pela sociedade que coloca como uma coisa ruim, assim. Tem câncer de mama, hoje, mesmo pacientes com estágio 4, que é um câncer avançado, estão aí vivendo muitos anos. Inclusive, eu digo para muitas pacientes minhas, olha, o teu câncer é como uma doença crônica, é como tu ter um diabetes ruim, é como tu ter uma hipertensão ruim, uma doença cardíaca. Aparece, tu é tratada, faz quimioterapia, faz radiação, de repente Vai faz mais uma acompanhando e vai cirurgia. vivendo, né? Exatamente, sabe? Não te entrega, não é uma sentença de morte. Eu tinha uma paciente por muitos anos, ela até era do grupo aqui do Image Reborn, e eu chamava ela de imortal, porque mais de 10 anos ela era estágio 4. E ela vinha, voltou, aí fazia uma coisa, agora foi embora. E viveu muitos anos, né, como estágio 4, que há uns anos atrás era uma, vamos dizer, uma sentença de morte, né? Sim. Então eu acho que é muito importante a mulher, principalmente se estão nos assistindo pacientes com câncer de mama, sabe, vão e vai indo, porque a medicina cresceu muito na área de tratar. Não se tem a cura, mas se prolonga a vida muitos anos. Não, e o importante é o diagnóstico, né? O importante é saber quantas histórias a gente escuta de pessoas que foram fazer um exame de rotina, né? E descobriram. Então, por isso, a importância dessa campanha do Outubro Rosa, né? É muito importante o exame, tu mesmo fazer o teu exame, tu tem que conhecer a tua mama. Se o teu médico não faz, se o teu ginecologista não faz, aprende a fazer, porque a quantidade de pacientes que, quanto mais cedo tu faz o diagnóstico, como tu falou, a importância do diagnóstico, quanto mais cedo tu faz o diagnóstico, quanto mais tu conhece o teu próprio seio, mais chance tu tem de até curar, né? Se tu tira um câncer de mama que é bem pequeno, as tuas chances de cura são muito maiores do que um câncer de mama que já é avançado. Claro. Então, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, exatamente isso. E agora, tu até tocou nisso antes, mas vamos voltar um pouquinho aqui. A questão da amamentação, depois de colocar prótese, enfim, como é que funciona isso? E eu vou até te faço outra pergunta. Eu tenho a sensação, não sei se é minha, enfim, que antigamente a sensação que eu tinha é que as mulheres que tinham câncer de mama eram todas assim, já tinham tido filhos, não vou nem dizer mais velhas, porque nem sei o que seria, né, essa idade. Mas hoje, eu pessoalmente conheço pessoas assim com 20 e poucos anos, com 30 anos, que foram diagnosticadas com câncer de mama. Tu acha que isso mudou alguma coisa? Ou sempre teve, a gente não sabia? Qual é a diferença que tu vê nisso? Eu acho que estatisticamente não mudou. Não. Hoje se sabe muito mais, o diagnóstico é mais precoce. Eu acho que as mulheres estão muito mais educadas em relação a isso.
Mas estatisticamente não se mostrou que hoje o câncer vem mais cedo. Eu acho que o diagnóstico é mais cedo, o diagnóstico é mais efetivo. Hoje, a maioria das mulheres sabe o que é uma mamografia. As mamografias estão disponíveis, né, para a maior parte da população, tanto, eu imagino que no Brasil, como aqui. Então, eu vejo, tu tem toda a razão, eu vejo assim, gente muito jovem, sabe? Até que nós fizemos um retiro só para under 30, mulheres abaixo de 30 anos. Porque Por exemplo, que não tiveram filhos ainda, ou já tiveram. Algumas não tiveram filhos ainda. Algumas não tiveram. E aí, como é que é isso, doutor Renato? Olha, vai depender muito do tratamento do teu câncer de mama. Por exemplo, se aquela mama foi reconstruída, se aquela mama foi retirada, né, com mastectomia, se o peito teve que ser irradiado, né? No momento que tu retirou a mama, tu não vai poder amamentar naquele lado, né? Porque tu retirou a glândula mamária, onde o leite é produzido. Mas o outro lado está intacto, né? Vai depender muito do tipo de câncer de mama, porque se tu tem um câncer de mama que afeta também o teu útero, por exemplo, ovários, então vai ser recomendada a retirada, vai ser recomendada a retirada do ovário, do útero. Então, talvez tu não vá poder ter filhos. A grande maioria das pacientes que eu vejo assim, que passaram por quimioterapia, que passaram por reconstrução e que estão habilitadas a engravidar e ter, elas têm filhos. Eu sei de várias pacientes nossas que tiveram filho depois disso. E como eu te disse, né, vai depender muito do estágio, né, vai depender muito do tipo. Às vezes, a gravidez, como gera muitos hormônios, talvez não seja boa, porque pode aumentar o teu risco de ter um outro câncer de mama na outra mama que não foi mexida, né? Então tem que ver muito bem isso com o especialista que está te tratando, né? Que aquele especialista e a paciente vão fazer decisões muito importantes que vão ter um impacto no futuro da vida dessa mulher, né? Entendi. Bom, agora eu vou trocar um pouquinho o tema. Vamos falar um pouquinho, então, de cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, já que, né, afinal de contas, outubro, então, virá um mês de cuidados com o corpo feminino, né? Podemos chamar assim. Inclusive, para quem está nos assistindo, que tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, que eu vou repassando aqui para o doutor Renato. Mas, doutor Renato, então me conta, hoje, assim, o que tu tem visto, né, por aí nos Estados Unidos e em geral no mundo, quais são os procedimentos, tanto de cirurgias quanto procedimentos estéticos, que tu acha que estão mais em alta no momento, assim? Eu acho que a tua pergunta é muito boa, porque primeiro porque outubro, né, mês da cirurgia, câncer de seio. Segundo porque tem a ver com a Coliseu, que, né, onde as mulheres se enfeitam e com as joias que eles têm, quer dizer, é tudo parte da beleza, né? Nós estamos falando pontos de beleza e autoestima, né? Que beleza é uma palavra... e autoestima. Exato, que é muito importante, né? E estamos falando em estética, que é uma cirurgia que eu gosto de fazer, uma das cirurgias favoritas que eu faço muito. E é muito interessante porque se tu me fizesse essa pergunta, vamos dizer, 20 anos atrás, Carol, era muito interessante, era bem separado, sabe? Tu tinha a estética, vamos dizer, latina, ou a estética brasileira, tu tinha a estética americana, tu tinha a estética oriental, né? Tu tinha a estética do Oriente Médio, né? Tu tinha... Cada grupo de mulheres ou de homens, cada escola de cirurgia estética tinha o seu padrão. Então, por exemplo, nos 90s, né? Quando eu terminei minha residência em 91, eu fui ao Brasil, visitei vamos dizer assim, os mestres da época, né? Para aprender um pouco da cirurgia estética brasileira, né?
E depois visitei outros de outras áreas para aprender. Com a internet acabou isso. Hoje não tem essas diferenças culturais. Hoje aqui as pacientes vêm me ver porque elas querem o bumbum brasileiro, né? A paciente oriental quer o nariz americano. Então é muito interessante. A brasileira quer o seio, que na época que só se fazia implantes nas americanas, hoje se faz uma cirurgia de mama, de implante mamário, é muito comum no Brasil, né? Então isso tudo, inclusive eu tenho uma aula que eu chamo de a queda da parede cultural estética causada pela internet, que antes era bem dividido assim, né? Hoje é tudo misturado. Hoje nós estamos conversando sobre estética e a paciente americana não tem muita diferença da paciente brasileira. É muito interessante isso, como a comunicação quebrou essas barreiras estéticas culturais, né? Então aqui eu estou em Utah, que é uma região que não tem mar, né? A gente tem muitos lagos, tem muitas montanhas. O verão aqui é tudo outdoor. O inverno é esqui, tem mais de 10 ski resorts aqui só em volta de Salt Lake City. Mas a mulher não tem conversa. Ela usa o biquíni pequeno, o biquíni brasileiro. Ela gosta vamos dizer, do bumbum brasileiro, que se injeta gordura para isso. A mama já não é tão grande como era a mama dos 80s, dos 80, dos 70. Hoje o aumento de mama é uma mama menor. Então é muito parecido, sabe? É muito parecido isso tudo. Adorei isso, achei muito interessante esse raciocínio, assim, dessa estética mais universal, digamos, que né, a globalização trouxe. E agora uma outra coisa que eu estava pensando aqui enquanto tu falava, que me corrija se eu estiver errada, tá? Mas que eu tenho a sensação que antigamente as pessoas, vamos dizer, procuravam um cirurgião plástico com uma foto de uma atriz famosa, enfim. Quero esse nariz, quero essa boca. E hoje eu vejo as pessoas fazendo a sua própria imagem nos filtros de celular, nos filtros de Instagram, entendeu? Verdade. Aqueles filtros que maquia, que afina o nariz, que levanta a boca, que faz aquele buraco aqui. E aí as pessoas mostram a sua própria foto nesse filtro e dizem, é assim que eu quero ficar. Isso está acontecendo aí? Acontece sim. Acontece nos dois. Pelo menos uma vez por mês, eu tenho uma que quer parecer uma Kardashian. Uma Kardashian. Ainda tem muito isso, mas tu tem toda a razão. Os selfies mudaram a visão das pessoas sobre elas mesmas. E eu acho que com a pandemia, né, com o COVID, as pessoas estão muito no virtual, estão muito no celular. A gente tem muitas pacientes vindo assim, eu quero meu nariz assim. Eu quero meus olhos assim. Muito na coisa do rosto, né? Do rosto. Porque, afinal de contas, no celular não aparece, né? Não necessariamente aparece o corpo. A selfie Exatamente. dá atenção total pro rosto, né? Muita cirurgia de rosto, muito. E esse paciente, foi bom tu perguntar, porque esse paciente, tu tem que cuidar muito, porque é um paciente que às vezes pode ser perigoso, é uma palavra muito forte, mas é um paciente que tu tem que, como médico, como cirurgião, tu tem que cuidar, porque às vezes as expectativas desse paciente não são reais. Então, né, tu nunca vai ser uma Kardashian, tu nunca vai ser uma Jolie, né? Nós somos o que nós somos, dá para melhorar, dá para levantar, dá para abrir os olhos, né? Tem muita coisa nessa área. É fantástica, assim, tu olha a cirurgia estética da face hoje, comparado quando eu fui residente nos 80, mudou tudo, né? Hoje tem máquinas que realmente fazem muito, tem cirurgias que fazem, que são procedimentos diferentes. Então, tem que cuidar com esse paciente. Esse paciente, tu tem que explicar, olha aqui, ó, não é bem assim, nós não temos um filtro cirúrgico, nós não temos, né? Dá para fazer isso, se tirar foto, se faz morphing, se modifica, né? Mas é fantástico, assim, como evoluiu a cirurgia estética. E o Brasil, eu não preciso te dizer, né? O Brasil sempre foi um líder, principalmente na parte de
de contorno corporal, né? Eu Já tô ouvi sempre, falar isso. eu vou cada vez, eu vou a Porto Alegre, eu vou a São Paulo, eu vou ao Rio, eu vou visitar os meus colegas porque tem muita novidade. O brasileiro, por a maioria do povo brasileiro estar na praia, por a maioria do povo brasileiro, né, curtiu. A brasileira sempre foi mais vaidosa, assim, né? Em comparação a outras nacionalidades, né? Isso Sempre. a gente vê em várias coisas no modo de se vestir, no modo de arrumar o cabelo, na coisa de fazer unha, desde coisas pequenas até coisas bem grandes, assim, fazem muita diferença, né? A brasileira, ela é exigente, ela é uma paciente que exige, ela é uma paciente que quer cicatriz bem pequena, ela quer cicatriz pequena porque ela quer esconder no biquíni. A brasileira é uma paciente que exige do cirurgião. E eu tenho muitas pacientes brasileiras aqui, Utah tem muitos brasileiros. Então é interessante tu ver a paciente brasileira, tu ver a paciente mexicana. Tem muitos pacientes que vêm da Califórnia, que também é diferente, porque ela está na beira do mar, ela é que nem uma carioca, e mostra o corpo, tem vaidade. Então é muito interessante tu ver, cada paciente tem o seu estilo, cada cultura tem as suas prioridades, né? Olha só, eu tô com várias perguntas aqui para fazer, mas a gente está recebendo muita pergunta, então deixa eu ler aqui um pouquinho que as pessoas estão mandando aqui, só um pouquinho, vamos ver. Quais são os novos procedimentos para face, os que estão fazendo mais sucesso atualmente na clínica? Isso é uma pergunta. Eu vi aqui, quem tem doença autoimune pode colocar Botox? Vamos responder essas duas por enquanto. Olha, a pergunta da face é ótima pergunta, porque se tu voltar no tempo, né? E claro, eu estou falando do meu tempo, eu já sou mais velho. Se tu olhar assim nos 80, não tinha muita coisa, né? Não tinha, se fazia cirurgia de face, se fazia alguns procedimentos assim de melhorar a exposição ao sol e tal, mas a maioria dos procedimentos eram cirúrgicos, eram procedimentos agressivos, né? Na metade dos anos 90 entrou o Botox. E aí a coisa explodiu, porque realmente mudou toda a estética da face. Não só pelo Botox, mas aí entraram os preenchimentos, entraram os lasers, entraram os procedimentos de luz pulsada, entraram os procedimentos de levantamento da pele sem cirurgia. Então mudou muito, assim, explodiu a área da estética, né? Explodiu. E a radiofrequência que cria colágeno. E é fantástico isso, porque hoje tem pacientes que vêm na clínica e só fazem procedimentos não cirúrgicos. E fazem por vários anos, até que chega um momento que não adianta, né? Tem que dar uma levantada, precisa da parte cirúrgica. Mas hoje mesmo, eu fiz uma cirurgia de face na paciente hoje pela manhã, na Ellen, que ela vem vindo, ela está nos acompanhando desde 2006, há 14 anos. Ela faz preenchimentos, ela faz botox, ela faz radiofrequência, ela faz peelings. E finalmente chegou o momento que eu disse, olha, não adianta, tu tá gastando uma fortuna nesses procedimentos, tem que dar uma levantada. Então hoje pela manhã eu fiz a cirurgia de face dela. Mas tu vê, foi depois de 14 anos que ela vem fazendo procedimento. E tá ótimo. Isso responde a pergunta da Eneida aqui, ó. Viu? Tu adia, então, mas chega uma hora que não resolve, né? Então, Que não resolve, e aí também tu não pode substituir um levantamento cirúrgico injetando, porque se tu fica com aqueles rostos assim super injetados que começam a deformar o teu rosto, entendeu? Então, tu precisa um bom cirurgião, tu precisa um bom dermatologista e trabalhar com eles, porque chega um momento que os procedimentos não cirúrgicos tu tem que levantar, tu tem que levantar o pescoço, tu tem que levantar, tu tem que abrir Mas é bom que aí a mulherada já ganhou muitos anos, né, doutor Renato? O exemplo que eu te dei foram 14 anos. Exatamente, acho maravilhoso. Quer dizer, é ótimo isso. E tu volta uns anos para trás, não tinha nada, era só cirurgia.
Então, eu acho ótimo isso. E tem o seguinte, cara, o procedimento cirúrgico numa paciente que já teve outros tratamentos, muitas vezes é muito menos invasivo do que um procedimento cirúrgico numa paciente que nunca fez nada. Entende? Então, os dois trabalham juntos. Por exemplo, nós oferecemos um pacote aqui na clínica que a gente chama de um Facial Aesthetic Package, um pacote, vamos dizer, facial. O que é? A paciente chega aqui, ela é analisada, a consulta é comigo, com a minha enfermeira e com uma das nossas esteticistas. E as esteticistas aqui fazem muito mais do que esteticistas, vamos dizer, no Brasil. As esteticistas aqui fazem laser, fazem procedimentos, é uma especialidade bem mais avançada, tá? Então, o que é? Se a minha esteticista disser assim, não, ela não precisa de cirurgia, eu posso conseguir os resultados que ela quer com esse laser, com aquele laser, com luz pulsada ou com preenchimentos, ok, então ela vai ficar com ela. Às vezes precisa dos dois. Então ela começa a tratar a pele dessa paciente e 2 meses depois eu vou operar essa paciente. Depois da cirurgia, elas voltam para a esteticista. Eu provavelmente só vou ver essa paciente no pós-operatório, alguns meses, tirar fotos e deu. Tu volta para a esteticista que vai continuar cuidando da tua pele, cuidando do teu rosto, para que os resultados cirúrgicos se prolonguem, entendeu? Então, Claro. a melhor maneira de trabalhar é junto e quem se beneficia é o paciente, né? Sim, uma coisa completa a outra, então, né? Exatamente. Não concorre, porque eu acho que tem certos pacientes que podem fazer isso, tem certos pacientes que podem fazer aquilo, e trabalhando junto, a coisa, tu vai ter um resultado muito melhor. Ó, vamos ver, tem mais uma pergunta. Sobre pálpebra inferior e superior. Blefaroplastia em pálpebra superior e inferior diminui também as rugas em volta dos olhos? Então, isso é aquela retirada de pele aqui, certo? Isso, exatamente isso. Blefaroplastia é aquela retirada de pele da pálpebra superior, da pálpebra inferior, e muitas vezes se acompanha também com retirada de gordura. Porque quando tu tem uma pálpebra muito cheia, às vezes é a gordura que está entre o olho e a pálpebra que está causando aquele inchaço. Então, sim, ela remove as rugas, ela dá um aspecto menos cansado. Muitas vezes a cirurgia é acompanhada do levantamento da pálpebra, da sobrancelha, né? Muitas vezes, mulheres jovens ou homens jovens, eles vêm para uma consulta sobre cirurgia de pálpebra. E, na verdade, o problema, a pálpebra está ótima. Ninguém nos seus 30 ou 40 anos precisa de cirurgia de pálpebra. O que acontece é que a sobrancelha caiu. Ou porque a pessoa usa muito, está sempre lendo, ou está cansado, ou problemas hereditários. Então, o que se faz? Não se faz cirurgia de pálpebra. Se levanta a sobrancelha. E hoje em dia isso é feito, isso aí tu vai gostar também. Isso é feito com endoscopia. Antigamente, quando eu fui residente, se cortava tudo aqui, se levantava e as pacientes tinham uma cicatriz enorme, muitas perdiam o cabelo, muitas perdiam a sensação, né, porque os nervos eram cortados, então essa área ficava toda adormecida. E como que é essa endoscopia? Como que é? Endoscopia, tu coloca uma câmera, é um instrumento fininho, vamos dizer, da grossura de uma caneta, tu coloca por aqui e a cirurgia é feita como se tu estivesse fazendo videogame, né? Porque a imagem é projetada num telão dentro do bloco cirúrgico e se coloca os instrumentos por pequenas incisões e tu trabalha ali olhando, é como se faz cirurgia de vesícula hoje, a maioria, como se faz cirurgia de joelho, quase todas as especialidades cirúrgicas hoje usam endoscopia. A própria Porto Alegre tem grandes endoscopistas. Um colega, um amigão meu, o Arthur Seabra, é um grande endoscopista de abdômen. Então é uma área que cresceu na cirurgia geral, cresceu na ortopedia, otorrinos. Então hoje se faz todo levantamento com 3 ou 4 pequenas incisões que tu nem acha depois, porque cicatriza. Sim, nem fica a cicatriz marcada, no caso. Tu não tem perda de cabelo, tu não tem perda de
de sensação e abre a pálpebra como se tu tivesse botox Maravilhoso. todos os dias. Isso, e imagino também que esse sistema diminua muito a dificuldade do pós-operatório, né? Exatamente. Menos cortes, menos sangramento. Hoje já se desce até aqui, já se faz endoscopia aqui nessa área também. Então, isso é coisa. Tu vê, a endoscopia facial surgiu em 94. Quer dizer, são coisas relativamente recentes na história da cirurgia facial. Né? Hoje se usa muita cola em procedimentos cirúrgicos, até pode ser uma surpresa para ti. Hoje, por exemplo, depois de fazer uma cirurgia de face, tu usa um spray de cola de fibrina, que é obtida do próprio sangue, e isso ajuda a diminuir hematoma, ajuda a diminuir... Onde é que vai a cola? Tu Cola spray... o quê? Sim, uma cola onde? Cola por dentro? Tu cola por dentro, Quando tu faz um levantamento de pele, tu spray uma cola e pronto, tá ali, tá segurando tudo. Então isso diminui o uso de drenos, diminui a equimose, né? O roxo pós-operatório, diminui o inchaço pós-operatório. Muitas mulheres fazem cirurgia de face hoje, vão para casa e no final da semana estão usando maquiagem já. Então essa evolução é fantástica, né? Se for pensar assim. Maravilhoso, fantástico. Tô adorando essas novidades todas aí. É isso. E deixa eu ver, tem mais alguma pergunta que a gente não respondeu? Ou eu posso ir? Deixa eu até dar uma olhada. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei muito importante do sol, né? Do sol, isso mesmo. Sol e a brasileira pega muito sol. Sol, inimigo ou aliado? O sol é os dois. O sol tem a... Eu gostei, alguém escreveu, quero tudo. Tá boa essa. O sol tem grandes... É muito importante, porque né, na vitamina D ele é importante, em tudo ele é importante, mas ele é um grande inimigo da pele. Né? Porque o sol, a grande exposição solar, causa câncer de pele. Ponto. Não é diferente na brasileira do que é diferente na americana ou diferente em qualquer lugar do mundo. Então, a minha geração, a gente pegava sol, né? Não tinha todo esse conhecimento que se tem hoje e as precauções que se faz hoje. Então, isso eu acho que é uma pergunta importante. Em termos de pele, o envelhecimento, não tem duas coisas ruins como o sol e o cigarro. Eu sei que a brasileira fuma muito também. Então, tu quer ter uma pele boa, tu quer envelhecer com menos rugas, usa protetor solar todo o tempo. Protetor solar não se bota assim de manhã quando vai para a praia e pronto. Tem que botar de tanto em tanto tempo, tu tem que estar sempre com aquela proteção solar, porque o ultravioleta ele realmente danifica o colágeno, ele danifica vamos dizer, as células elásticas da pele. Imagina que nós temos milhões de borrachinhas na pele. Então, se tu está sempre exposto ao sol, vai danificando, vai tirando a elasticidade da pele e a tua pele vai perdendo essa elasticidade, vai virando tipo assim um papel, né? Um papel enrugado, vamos dizer assim. Ultimamente, especialmente, desculpa te interromper, mas especialmente em função toda, né, da Covid e tal, as pessoas têm falado muito na coisa da vitamina D, né? Em tomar 15 minutos de sol por dia, 15 minutos de sol por dia. Então, tu tá dizendo que é melhor não tomar, é isso? Não, eu acho que 15 minutos de sol por dia é ótimo. O que não é mas bom com protetor ou sem protetor? Porque eu vejo algumas pessoas que trabalham na área de saúde falando que não é para passar protetor por alguns minutos por dia. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que tá certíssimo isso. Eu estou falando daquelas mulheres e homens que vão para a praia e se deitam e passam o dia no sol sem protetor. Esses pacientes são candidatos a ter câncer de pele. E câncer de pele não é brincadeira, né? Não. Ele vai tem alguns que não são tão agressivos, tem outros que são muito agressivos, tem melanoma, né, que pode causar a morte das pessoas. Então, não.
um pouco de sol ao dia é necessário, né? E principalmente nessa época do Covid, está todo mundo dentro de casa, principalmente no Brasil ou Porto Alegre, que vocês passaram um inverno pesado aí. Mas se tu vai para a praia agora que o verão está começando a chegar, usa protetor solar, porque o envelhecimento da pele, o dano da pele é muito, muito significativo pelo sol. Sim. Tem mais perguntas aqui. A Maria Eugênia puxou de novo a pergunta dela, que ela perguntou se pessoas que têm doenças autoimunes podem ou não fazer Botox. Olha, em geral podem. O Botox não tem uma contraindicação específica para doença autoimune, mas eu acho que tem que ser discutido isso com o teu cirurgião plástico ou com o teu dermatologista. Eu acho que qual é o tipo de autoimune? Qual é a gravidade da tua doença? Tu está tomando medicação para aquela doença autoimune que pode interagir com o Botox, que pode causar mais sangramento. Eu acho que isso aí não é assim num live que eu vou dizer sim ou não. Eu acho que cada caso é um caso e eu discuto isso com meus pacientes, porque tem... mas eu faço muitas pacientes com doença autoimune que não é grave, que elas não estão tomando medicação e elas fazem Botox e estão muito felizes e contentes. Que bom. Eu adorei essa pergunta da Eneida aqui também, falando sobre o pescoço. O violão da Eneida. Que o pescoço entrega a idade, né? Isso aí, isso é uma coisa que a gente já sabe, né? E a pergunta dela, é possível fazer uma cirurgia no pescoço? E como que ela é feita? O pescoço da parte estética, claro, o pescoço tem muitas funções, o pescoço tem muitas estruturas dentro dele. A parte estética lida basicamente com 3 estruturas do pescoço: a pele, os músculos superficiais do pescoço e a gordura. E todos nós temos os 3 componentes, uns com mais gordura, menos gordura, um com mais pele, menos pele, um com mais músculos. Por exemplo, tu está vendo meu pescoço, eu tenho pele sobrando, eu tenho a musculatura, está se vendo, e tem um pouquinho de gordura aqui embaixo, nessa região submentoniana. E os procedimentos vão ser específicos para cada tipo de pessoa. Se é uma pessoa que só tem excesso de gordura, muitas vezes ali por aspiração ou com o sculpting vai tomar conta disso, né? Pessoas que têm muita pele, pessoas que têm um componente muscular muito assim, a musculatura está muito frouxa, né? Não tá apertada. Aí não tem muita solução. Tu tem que operar porque tu tem que remover toda essa pele e acertar a musculatura também. Então cada caso é um caso, né? Então tem que ser visto. Mas certamente tem soluções hoje para pescoço de qualquer idade. Eu tenho pescoço que eu já operei de paciente de 80 e poucos anos. Eu tenho pescoço que eu operei de paciente de 30 e poucos anos. Quer dizer, não é a idade que determina, é a combinação da genética, é a combinação da exposição solar, é a combinação se o paciente fuma ou não fuma. Então, tudo isso vai determinar que tipo de procedimento é indicado para cada caso. Né? Legal. Agora, deixa eu ver. Eneida, tem solução para o teu pescoço. Vê um bom cirurgião plástico aí em Porto Alegre, se é que tu está em Porto Alegre, e que eles vão acertar para ti. Não tem por que hoje em dia andar com sobrando pele e um pescoço que tu não tá feliz com ele. Isso aí. Tudo, né? Não tem Tudo. por que andar com coisas, né, que não tá feliz. Tudo. Tem que, né, Tudo. buscar alternativas e soluções. E cada um dentro do seu nível de aceitação. Alguns gostam de procedimentos mais leves, outros não têm tanto medo, né, de cirurgias. Enfim, cada um vai atrás do que faz sentido para si mesmo, não é isso? E é exatamente isso. E eu acho assim, o Brasil tem a segunda maior sociedade de cirurgia plástica do mundo, depois da americana. Eu já ia dizer qual é a primeira. Qual é a americana é a primeira. Pelo número de cirurgiões plásticos, né? Nós temos em torno de 8 mil titulares. O Brasil
eu acho que tem em torno de 6 mil, talvez 7 mil titulares, procura um cirurgião que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da SBCP. Não precisa sair do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem ótimos cirurgiões plásticos. E eu estou falando isso porque eu visito, eu sei quem são. Vários vieram nos visitar, a gente é muito amigo. Se tu não está no Brasil, Santa Catarina tem ótimos cirurgiões plásticos. Em todo o Brasil, se eu for olhar cada região, mas procura cirurgiões que são membros da Sociedade Brasileira, porque eles estão ligados à sociedade, eles estão preocupados com a segurança do paciente, que é fundamental. Muitas vezes tu vê esses casos horríveis que acontecem, gente que não tem problemas, gente que, né, que sai na Globo, né, sai na televisão. Se tu for olhar, muitos são feitos por não cirurgiões plásticos. E eu acho, assim, um país como o Brasil, isso não pode acontecer, né? A cirurgia plástica é muito forte, é uma das maiores do mundo e vai ter um grande resultado fazendo com a pessoa certa, né? Então, eu sempre digo para os pacientes, façam o teu homework, né? Faça o teu tema de casa. A tua pesquisa, né? A tua pesquisa, não vai Até assim... Até porque eu imagino que muitas coisas, enfim, vamos pensar assim num resultado que não foi o esperado, muitas coisas a gente até consegue se arrumar, mas é sempre, enfim, é sempre muito complicado essa coisa de reverter, né? Porque é um desgaste, né? Emocional, físico, financeiro, enfim, né? É o que eu te disse, né? Eu acho que cada caso, cada paciente tem opções. O bom na vida é tu ter opções, né? Então, se tu foi no médico e tu viu, não, isso aqui não é para mim, eu não gostei do jeito do que esse profissional me ofereceu, faz uma segunda consulta, vê um outro colega. Porque eu acho que às vezes é importante o relacionamento do paciente com o cirurgião, né? Muitas vezes eu já tive pacientes que realmente eu não conectou, né? E foi mútuo. Eu digo, olha, eu não acho que o seu caso é para mim, eu não concordo em fazer isso, mas está aqui 3 nomes de colegas excelentes que eu conheço. Tu é de Nova York, então está aqui o nome de 3 colegas excelentes. Visita com eles e vê. Porque é um relacionamento, né? É como comprar uma joia. Tu não entra assim na primeira. Tu estuda onde é que está isso, quem é que está fazendo o marketing dessa firma, qual é a história dessa firma, qual é, né? Eu acho que tudo é assim hoje, né? Com os reviews hoje, né, é super importante, todo mundo vê isso. E eu acho que a cirurgia plástica não é diferente. Tu tem que ir num bom profissional e tu tem que ter expectativas, não sei, meu português não é muito bom, reais. Tu tem que ter expectativas reais. E aí tu vai achar o teu profissional e vai ter um ótimo resultado, vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar a beleza. Como é que é uma vitória para os dois lados, né? Win-win, tu ia dizer, né? Eu ia dizer a win-win situation, exatamente. Exatamente isso. Então, olha, deixa eu ver. Eu até tô vendo se tem mais alguma pergunta, mas na verdade a gente já, daqui a qualquer momento, doutor Renato, não sei se tu tá familiarizado com essa questão das lives, quando fecha uma hora, a gente vai cair, tá? Tá. Então, eu acho, na verdade, que eu já vou começar a me despedir, te agradecer, porque a gente acabou entrando uns minutos antes e eu acho que a qualquer momento a gente vai cair, tá? Porque as lives são de 1 hora. Então, muito obrigada, doutor Renato, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por essas informações maravilhosas. Mais uma vez, parabéns pela ONG. Achei um projeto incrível. E obrigada por estar aqui com a gente no Instagram da Coliseu. Olha, muito obrigado. Adorei conversar contigo. Obrigado pela ajuda antes da conexão, que eu estava meio perdido aqui. E que coisa boa isso, né? E se isso ajudar uma pessoa com câncer de mama, já valeu tudo, né? E parabéns para vocês da Coliseu, aí, o pessoal da Coliseu, o Luiz, o Eduardo, a Fê. Eu conheço essa turma há muito tempo. E com as joias bonitas, né? Eu tenho que sempre manter. Eles mandam para mim, mandam para minha esposa, e quando a gente vai a Porto Alegre, vai lá comprar as joias da Coliseu. Tá? Coisa Parabéns boa. para vocês.
Obrigada, em nome da Coliseu, né? Por isso, e só para lembrar, então, para todo mundo, né, que nesse mês de outubro, em função do Outubro Rosa, a Coliseu está doando R$ 5 para cada joia vendida. A Coliseu está doando para o IMAMA, que é o Instituto das Mamas aqui de Porto Alegre. Parabéns, e além hein? disso, legal, né? Muito legal. Muito E legal. além disso, a Coliseu é ponto de venda também das camisetas do IMAMA. Então, quem quer ajudar essa ONG tão bacana que tem aqui em aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, né? Esse projeto tão especial que tem aqui. Então, dá uma passada lá na Coliseu e já compra uma camiseta, né? É isso aí. Eu estou esperando a minha. Tem que ajudar para os guris, né? Eu estou esperando a minha. Tá E bom, a um beijo última pra ti, coisa, então, tá? que é a mais importante, então vamos lembrar todo mundo que está nos assistindo de fazer seus exames, então, né? Exatamente. Faça a sua... Mulheres acima de 40 anos têm que fazer uma mamografia anual. Isso Essa aí. é a recomendação aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se a sociedade brasileira é diferente, mas essa é a nossa recomendação. Aprendam a examinar a sua mama, aprendam a examinar o seu seio, façam isso uma vez por dia, criem o seu horário de exame de mama. Eu sempre digo, faz no chuveiro ou faz na cama. Aquilo é a rotina, como lavar os dentes. E isso pode salvar a tua vida, né? Então, eu acho muito importante. Muito importante. Muito obrigada, então, doutora Renato. Bom, então. Muito obrigada para todo mundo que nos acompanhou aqui nessa live. Hoje, então, a gente encerra por aqui. Obrigado para todo mundo e continuem sempre acompanhando as redes sociais da Coliseu, que a gente sempre volta com muitas outras novidades bem especiais por aqui, né? Tchau, obrigada. Tchau, boa noite para vocês. Boa Tchau, noite. obrigado.